Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição no canal, compartilha, hype esse vídeo. Estamos aqui, ó, com 31.100, tá vendo aqui? Estamos na briga para chegar a 32 mil, que seria muito importante para o nosso canal. Conseguimos chegar ontem a 31 mil. Tivemos transmissão com o João Andrade, fazendo narração espetacular como sempre. E domingo teremos novamente o João Andrade na nossa bancada para poder narrar Vitória e Grêmio. Mas seguinte, meu povo, Vitória não fez um bom jogo diante do Cerro Largo, né? Mais uma vez. E acabou perdendo uma derrota que complica muito a situação do Vitória da sequência da Copa Sul-Americana. Por exemplo, hoje mais tarde, teremos o jogo entre a Universidade Católica e Defensa e Justiça. Se a Universidade Católica ganha, chega a 7 pontos e praticamente já tira a oportunidade do Vitória de ser primeiro colocado. Então a situação do Vitória está complicada na Sul-Americana. E o resultado de ontem foi essencial para isso. Vou colocar na tela as estatísticas para a gente bater um papo sobre este jogo. Depois a gente vai para as notas e a gente fecha com as minhas notas. Seguinte, o Vitória fez um jogo apático, né? No primeiro tempo, no segundo tempo. Primeiro tempo do Vitória, a Vitória até que chegou com boas oportunidades. O time do Cerro Largo não é um time que tem boa marcação. Muito pelo contrário, um time que deu muito espaço ao Vitória, sobretudo na primeira etapa. O Vitória criou pelo menos 4 oportunidades de fazer gol. Mas foi o primeiro tempo do Vitória desorganizado. Acho que a palavra do primeiro tempo do Vitória foi um Vitória desorganizado. O que me pareceu era que o time do Vitória tinha uma ideia, esperava um jogo e encontrou o Cerro Largo com outra situação de jogo completamente diferente. Talvez o Vitória esperasse o Cerro Largo com a linha mais baixa, tirando mais espaço por dentro, bloqueando bem a área. E o time do Cerro Largo dava espaço por dentro, justamente numa área que geralmente o Vitória não tem espaço. Então no primeiro tempo, para vocês terem a noção, o Vitória teve a finalização de Matheusinho na entrada da grande área, por volta de 22 minutos. Teve a finalização do Baralhas por volta de 36, 37 minutos. Teve a finalização do próprio Ronald no final do primeiro tempo, que passou muito perto numa triangulação. E teve a bola de Edu também numa finalização no canto. Dessa vez foi bola parada. Mas ainda assim era um Vitória que não estava organizado. No Vitória que buscava jogo, tentava encaixar os passes e não conseguia se organizar dentro do campo para atacar. Vitória literalmente parecia muito intuitivo, algo diferente daquilo que a gente vê de Carpini. A gente reclama muito de Carpini, que é um time burocrático, um time que está organizado taticamente, mas não tem passe vertical, que não chega pelo lado, que tem dificuldade para finalizar, que erra a tomada de decisão. No entanto, o Vitória ontem não estava organizado no primeiro tempo. O Vitória chegava muito na base do drible, na base da jogada individual, ou seja, não foi um grande primeiro tempo do Vitória. Só que o segundo tempo do Vitória também não foi bom. Vitória, embora um pouquinho mais organizado, embora chegando com mais volume de jogo, o segundo tempo Vitória teve muito mais volume de jogo, só que aí esbarrou justamente na falta de qualidade técnica dos seus jogadores, né? Vitória criou pelo menos 4 oportunidades no segundo tempo. A principal delas foi de longe, foi de Janderson. E aí, assim, me perdoe a história de vida dele, me perdoe tudo que ele fez, mas não dá, né? Não dá. A gente sabe, eu sempre falo com relação a Janderson que ele é o jogador que hoje, ele é artilheiro do Vitória na temporada, é o jogador que tem mais participações de gol na temporada, isso tudo são números. Números. Os números de Janderson na temporada são bons. Ninguém vai poder dizer que não. Se você olhar friamente os números, você vai dizer que Janderson é um bom atacante, que Janderson é um cara que entrega pro time. Só que você tirar a parte fria e olhar a parte técnica dentro do campo, Janderson pouco contribui. Acho que a principal jogada que Janderson tem hoje é a diagonal curta, que foi justamente a que Matheusinho consegue pifar, bota ele na cara do gol, ele dribla o goleiro, depois se atrapalha todo e finaliza para fora. Ele, na verdade, ele dribla o goleiro. Quando ele dribla, a bola cai no pé esquerdo dele, ele precisa puxar pro pé direito para poder finalizar, e quando ele finaliza já tem 3 caras do Cerro Largo dentro da linha e ele perde o gol. Se fosse um atacante, já viu vários aqui no Barradão, sai o cara a cara com o goleiro, a bola caiu no seu pé dominante, chapa para dentro, cava a bola, bate forte chapado. Então assim, o drible de Janderson acabou me parecendo muito mais um preciosismo dele do que realmente uma necessidade. E ele tinha espaço
para poder chapar forte. Ele tinha espaço para poder cavar e ele não consegue fazer isso. Teve a chance de Lucas Braga, muito mais sorte do que qualidade. Ele finaliza, a bola desvia, o goleiro tira com o pé. Teve a finalização também de Léo Pereira. Teve o pênalti não marcado e muito bem não marcado. O pênalti marcado e depois anulado pelo VAR de forma correta. Foi realmente uma falta de Lucas Braga. Não vou falar de arbitragem porque eu acho que não impactou em nada no jogo. O Vitória precisa jogar bola, não reclamar de arbitragem, sim jogar bola. Vitória necessita jogar bola. E parece que a parte ofensiva do Vitória não anda, né? Não encaixa. Encaixa um jogo, outro jogo já não dá tão certo. Aí agora a gente vai ver como é que vai reencaixar esse time. Parece que o Vitória não tá evoluindo, né? Tá andando em círculo. Ao lado dos números aí, eu trouxe as posições táticas, o posicionamento médio dos jogadores do Vitória. Observe pelo lado direito, né? Eric Cáceres atuando praticamente na mesma faixa. Foi uma apresentação de Eric hoje muito abaixo, né? Talvez a gente esperasse um Eric muito mais aberto, buscando jogar de fora para dentro. Ele ocupou muito mais o corredor central, pouco participativo. Cáceres, quando teve a oportunidade de atacar, não foi bem. Então o Vitória acabou sofrendo muito pelo lado direito. E por dentro ficou mais organizado, né? O Ronald fez um bom jogo. Inclusive, daqui a pouco eu vou para as notas, eu vou refletir isso aí em notas. Mas só pelo posicionamento médio você já percebe que pelo lado direito ficou um tanto quanto bagunçado, né? Cáceres e Eric ocupando basicamente a mesma faixa de campo. Indo para as notas do SofaScores, e aí já dando uma cornetada nessas notas. Primeiramente, primeira informação. Eles colocam o Mateuzinho como o segundo melhor jogador da partida. Segundo melhor jogador da partida, o Mateuzinho. Só que assim, Mateuzinho fez um jogo ok. Fez um jogo bom. Mas não foi pra 7.5, né? Mosquito também não fez um jogo pra tomar nota 7. Baralhas também não fez um jogo pra tomar nota 7. Ronald fez um bom jogo. Um jogo melhor, inclusive, do que de Baralhas e tomou a nota apenas 6.7. De resto, acabou ficando a contento, né? Janderson 6.4, eu acho muito pra Janderson. Janderson praticamente não ganhou duelo, aliás. Janderson tem tempo que não ganha duelo. Janderson é um centroavante que não ganha duelo. Eric Cáceres tá ok. Cáceres daria uma nota, inclusive, mais baixa. Eu vou dar uma nota mais baixa, inclusive. E da galera que entrou, eu achei que Lucas Braga poderia ter tido uma nota 7, pelo menos. Ele tentou mais. Claudinho 7.1, achei um pouco puxado. Mas é isso. Acho que temos alguns erros, algumas avaliações que ficaram acima da expectativa. Vamos para as minhas notas. É a hora que vocês gostam, porque vocês gostam de cornetar. Vocês gostam de falar. Então assim, ok, eu aceitarei. Aceitarei a corneta de vocês de muito bom grado. Mas, já que vocês vão cornetar, a nota que vocês não gostarem, que vocês acreditarem que estão erradas, fala o seguinte, comenta aqui embaixo. Fala assim, Ítalo, essa nota aí de fulaninho tá errada. Essa nota deveria ser isso aqui. Pronto, a gente vai debater, vai falar. Eu leio todos os comentários, inclusive. Vamos lá, meu povo. Sem muita delonga, sem muito tempo. Vamos para as notas. Para mim, Lucas Arca, vamos determinar o seguinte. Para deixar a critério, a média é 5. Se o cara fizer um jogo ali mediano, faz uma nota 5. Se o cara fizer um jogo meio, pode até pegar uma nota 6, mas se fizer um jogo ruim, a nota dele pode ir lá para cá do chapéu. Mas a média, a gente parte da nota 5. Então todo mundo que entrar, nota 5. A partir daí ele vai ganhando e perdendo pontos. Show? Então a gente vai seguir isso aí. Bom, partindo do princípio que Lucas Arcanjo ele fez uma intervenção no jogo de mais perigo, vamos botar duas, né? Teve a finalização no canto e também teve a finalização de bola parada, a batida de falta barata, de bola parada que vai direto no gol. Então eu vou dar uma nota 6 para Lucas Arcanjo. Não uma nota muito alta, mas uma nota ali média. Não foi muito exigido, isso foi notório, mas as poucas vezes que foram exigidos, salvou vitória e o gol não foi nenhuma responsabilidade dele, né? Aí não tem muito o que se fazer, não. Vou dar uma nota 6 para Lucas Arcanjo. Alcáceres. O gol foi no lado dele, ele tava fora de posição, o time tinha iniciado a transição, ele acabou
tomando a bola nas costas, não contribuiu ofensivamente, sempre se espera que ele contribua bem ofensivamente, até foi opção de jogo lá na frente, mas construiu pouco, alguns cruzamentos mandou muito longe do ideal, já vimos Cáceres acertar mais cruzamentos, e no geral acabou não contribuindo muito para o time, para a construção do time, né? Então, partindo de uma nota 5, eu vou dar uma nota 4.5 para ele. Acho que não foi uma nota, não, ficou um pouco abaixo da média aí o Raul Cáceres. O seu substituto, o Claudinho, aumentou a produtividade ofensiva pelo lado direito, mas também não foi nada de espetacular, né? Nada de muito decisivo, nada de muito diferente, não. Vou dar uma nota 5.5 para ele. Nada de espetacular, nada de muito fora da realidade. Lucas Halter também foi pouco exigido. Na bola do gol ele não tinha muito o que fazer, a bola foi muito mais do lado esquerdo do que do lado direito. Teve algumas séries de bolas com um pouco menos de qualidade, mas em geral acabou fazendo um jogo ok. Vou dar uma nota 6 para ele, nada de muito espetacular. Com relação a Edu, embora o gol tenha saído nas costas dele, ele não teve responsabilidade nenhuma, porque o atacante tá entrando na área, ele tá de frente, o time tá, na verdade, a linha do Vitória tá saindo pro ataque, e aí vem a bola pelo lado direito e não tem muito o que fazer ali, né? Gostei do jogo de Edu, fez um jogo muito seguro, mesmo jogando pelo lado esquerdo. Foi um jogo acima daquilo que eu esperava, um jogador que vem esse ritmo de jogo, vem jogando pouco, atuou pelo lado esquerdo, que não é o lado dominante dele, marcou bem, segurou bem o setor defensivo, vou dar uma nota 6 também pro Edu. Poderia ser um pouquinho melhor em algumas situações, então vou dar uma nota 6 para ele. Jamerson participou do aspecto ofensivo, tentou algumas jogadas, mas também nada de muito diferente, né? Vou dar uma nota 5.5 para ele. Tô partindo da média 5. Antes que você fale, eita, dando 5.5 para Janderson, acho que poderia chegar a 6. Não, eu tô partindo de nota 5. Baralhas, vou dar uma nota 6 para ele. Fez um jogo ok, se lesionou, inclusive na marcação. Muitas vezes segurou o meio de campo, bom no atacar marcando. Então vou dar uma nota 6 pro Baralhas. Ronald, pra mim foi o melhor jogo de Ronald com a camisa do Vitória. Pra mim foi o jogo que Ronald, por que eu digo que foi o melhor jogo com a camisa do Vitória? Ronald começou muito bem, começou muito em cima. Depois ele teve uma queda, chegou a ficar fora de relação, chegou a ficar fora do banco. Nos últimos 3 jogos tem melhorado. E no jogo de hoje, que ele foi um pouquinho mais exigido, ele conseguiu corresponder muito bem. Inclusive, terminou o jogo como um camisa 5, né? Bom na transição, acertando passes, levando o time pra frente. Teve a oportunidade, acabou perdendo. Então, eu vou dar 7 pra Ronald. Pra mim, foi o melhor jogador do Vitória na partida. Eric, pra mim, fez uma partida apagada pelo lado direito. Muito apagada. Poderia ter feito mais. Sempre um jogador que faz um jogo bom, outro jogo já não tão legal. Então acho que para mim Eric poderia ter contribuído um pouquinho mais, sobretudo na parte ofensiva. Já o Lucas Braga, gostei da entrada de Lucas Braga. Teve iniciativa, teve uma chance de finalização de fora da área, o goleiro acabou salvando com o pé. Foi ele a jogada do pênalti, que ele acabou cometendo falta antes, mas ali ele tomou iniciativa de duelar 3 vezes, ganhou os 3 duelos, achou o passe de muito boa qualidade, estava tentando o jogo o tempo todo, estava facilitando o jogo do lado direito. Gostei da apresentação de Lucas Braga. Parece, vou dar uma nota 6 para ele, inclusive, parece que o gol fez bem a ele. O gol fez bem a ele. Seria meu titular? Ainda não. Mas eu acho que o gol fez bem a ele. Mateuzinho, vou dar uma nota 6.5 pra ele. Vou dar uma nota 6.8 pra ele. Um pouquinho acima. Embora o primeiro tempo dele, eu esperava um pouquinho mais dele, mas as melhores chances do Vitória no jogo passou pelos pés dele, né? Você tira ali a de Lucas Braga, mas você tem a finalização de fora da área foi dele, o passe para Baralhas finalizar de fora da área foi dele, a bola para Janderson também foi dele. Então, um jogador que segue sendo muito decisivo pro Vitória. Mesmo numa noite que não estava tão inspirado assim, ele ainda assim é o cara que constrói mais. Vou dar uma nota 6.8 para ele.
O Gustavo Mosquito, o Gustavo Silva perdeu muitos duelos, teve a oportunidade de 1-1, teve a oportunidade de ganhar, pouco contribuiu no setor ofensivo. Vou dar uma nota 5 para ele, ficar na média. Não foi um grande jogo dele. O seu substituto, né? Que foi o Léo Pereira. O Léo Pereira teve uma oportunidade, mas contribuiu pouco para o setor ofensivo. Ele precisa aparecer mais, ele precisa jogar mais. O Léo Pereira. Vou dar uma nota 4.5 para ele, por conta do gol perdido. Mas assim, ok, tentou participar. Janderson. Aí, Janderson, me perdoe. Pra Cáceres ele deu 4.5. Pra Janderson vou dar uma nota 4. Poderia ser mais baixo, inclusive. Vou dar uma nota 3 pra ele. Eu acho que Janderson, ele tem um combo, né? Nessa partida. Não ganhou duelos. Pouco contribuiu pro time construir. Pouco teve jogo pra ele. Algumas situações ali de positivo, somente algumas subidas de pressão, mas ele também não conseguiu ganhar. Perdeu um gol cara a cara. Era uma bola que ele poderia ter chapado, poderia ter cavado, enfim, já falei aqui. E depois, Janderson, pelo amor de Deus, a torcida tá vaiando, a torcida tá pagando essa bagaça. Respeita o público. Respeita o público. Aí a torcida tá irritada, o time tá perdendo, não tá numa grande fase. Vai a você, em vez de ir pro banco tranquilo, respirar no banco, não, você manda coraçãozinho, bicho. Você ironiza a torcida. Porra, Janderson, aí não dá, cara. Aí não dá, pô. Pô, Janderson. E não é a primeira vez que isso acontece, né? Não é a primeira vez que jogadores do Vitória fazer isso. Lucas Braga fez isso, o Rato fez isso. O próprio Janderson, ele faz o gol contra o Fortaleza e sai botando a mãozinha na orelha. Então, porra, Janderson. Difícil, viu? Respeita o público. Respeita a torcida do Vitória. Respeita. Não fez um bom jogo? Respeita. Pega sua água, vai pro banco. Aí fica mandando coraçãozinho, fica ironizando. Porra, Janderson também não dá, né? Aí também, irmão, não dá. Não dá. Então a nota 3 pra Janderson. O Fabri entrou também, pouco contribuiu. Vou dar uma nota 5 pra ele, ficar ali na média. Mas assim, é média, viu? É média pra ele. Vou dar uma nota 4.5 pra ele. Não vou dar média, não. É 4.5 pra ele. Eu ia dar 5, mas vai ficar na média. Vou dar 4.5 pra ele. Então, pra mim, foi isso. Pra vocês que vieram reclamar, dizendo: ah, Ítalo, mas essas notas estão mais baixas que semana passada. Assim, eu estou calibrando as minhas notas. Porque hora eu tava utilizando o padrão mais média 6, agora utilizando média 5. Se vocês acharem que a média 5 tá muito baixa, comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Mas é isso, né? Quero saber sua opinião, se a média ficou realmente baixa, se não ficou baixa, se ficou alta, enfim. Enfim, comenta aqui embaixo. Já dei todas as minhas notas. Quero você aqui em mais vídeos. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, espalha esse vídeo, hype esse vídeo, comenta, corneta aqui embaixo. Fala que eu não sei nada de futebol, mas comenta, fala aqui embaixo. Quero saber a sua opinião a respeito de Vitória e Cerro Largo. Fechou? Tamo junto, até a próxima e já fui!